Bom, vamos lá para mais um bate-papo. Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. Marco já está aqui. Sabrina primeiro também, claro, né? Ô, Bustamante, está conseguindo assistir? Que horas são aí? Deixa eu ver, são 5 de diferença, né? É, deixa eu já aceitar aqui, peraí. Ver se tá tudo funcionando bem. Internet hoje funciona. É, Vini. Boa, vê se consegue para acordar no final aí. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui agora que mudou. E aí? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Tá alto sua voz, hein? Você tá gritando ou não? Peraí, deixa eu ver. Acho que talvez eu esteja. Tem que fazer curso de live. Eu tô bem já, hein? Aqui, ó, se não fosse aquela porcaria não ter salvo, eu não sei por quê. Troquei telefone, inclusive, para fazer. Mas vamos lá, né? A chance de dar errado existe, né? De novo, para A salvar isso. gente, a gente montou a engenharia aqui porque o tripé da Sabrina tá lá no Budô. Se você soubesse como eu apoiei meu telefone no meu tênis, coloquei o telefone embaixo para travar, cara, é o que temos, né? Laís entrando, a galera tá entrando aí. Bom, vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, temos o Bustamante assistindo, é importante. Então, Que tem bom, né? uma, um telespectador internacional. Isso é ótimo. Que bom. Abraço, Bom, Busta. hã? Abraço pro Busta. Pois é, tomando Guinness, aí a gente aqui parado. Não, apesar que ele também ficou parado mais do que a gente. Aliás, por ficar parado de verdade, estão voltando. A gente, É, não, né? Pra variar. Bom, vamos lá, vamos começar mais um bate-papo aí, a galera vai entrando, depois fica salvo também. Tomara que dê certo de salvar e aí ficar disponível para todo mundo assistir, conhecer tanto quem é do nosso meio, com quem não é, né? Como quem não é. Então, como eu estou fazendo, fiz as outras vezes, né? Vou repetir algumas ideias e até a prática também. Melhor do que eu falar, né, sobre você, ou uma biografia rápida, um resumo rápido, conta você, né? Quem você é, o que você se graduou, tanto no judô quanto fora. Faz um resumão aí de quem é você, para depois a gente começar um papo. beleza. Bom, galera, boa noite. Eu sou o Marcos Flora. Peraí que a Mulan tá aqui. Eu sou o Marcos Flora, sou contador, faixa preta terceiro dan. Eu comecei no judô em 1998, né? Já vai aí 21 anos e meio de judô. E aí, até por causa do judô mesmo, porque o meu primeiro trabalho foi no escritório do pai de um amigo meu que era do judô. E aí, até por causa do judô, eu entrei no mundo da contabilidade. E aí fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí em 2006, 2007, eu fiz o técnico em contabilidade, até para poder trabalhar sozinho, né, para ter minha habilitação e tal. E aí depois eu fiz o bacharel na São Judas, de 2009 até 2012. E aí, a respeito do judô, acho que é importante eu falar que hoje eu faço parte do projeto Budô, né? Sou muito grato tanto a toda a ajuda que o suporte também, né, que o Sensei dá, e os amigos e tal. Mas a minha formação no judô é de antes, né? Eu cheguei no projeto Budô, eu já era marrom já. Eu comecei o judô lá no Sesc Pompeia com o Sensei Tomi Wok. Hoje ele já aposentou do judô, ele é sétimo dan e é uma referência muito muito boa para mim. Sim. Então, assim, também como eu fiz com outros, né, com os que já participaram e vou continuar fazendo, você sabe exatamente por quê. É boa. É ruim que fica espelhada, né? Você sabe exatamente por que você começou a. Porque você entrou no judô? Você tem essa lembrança? Foi alguma coisa que te obrigaram, como algum, de repente, ou uma coisa que você queria de fato? Qual foi o porquê? Qual o motivo? Eu acho que eu fui obrigado acho que por uma questão de ócio mesmo, né? Porque assim, eu tenho muito forte a lembrança, até porque eu não comecei muito cedo, né? A Sim. maioria das pessoas que eu conheço aí que ainda estão no judô são pessoas que começaram lá pequenininho. Eu tinha 14 anos. E eu comecei porque a, a minha mãe ela trabalhava fora,
né? Então eu estudava, ia para casa e ficava no TV, né? Uhum. E aí tinha um colega meu, eu estudava no SESI ali na Doutor Arnaldo, colega meu, Thiago Manzato, ele fazia judô lá no Sesc. Aí um dia ele falou, pô, vamos lá ver o judô e tal, vamos fazer, não sei o quê. Aí eu, vamos lá, né? Tô fazendo nada mesmo. Você sabia o que era, pelo menos? Oi? Você sabia o que era, assim, tecnicamente? Já tinha Cara, visto ou não? eu assim, eu não tenho lembrança disso. Eu não tenho lembrança de saber o que era antes de ir. Eu tenho Uhum. lembrança, por exemplo, de ter assistido Olimpíadas, mas para mim era tudo luta. Então eu não fazia ideia do que era. Uhum. Aí eu cheguei, né? E aí o Sesc Pompeia era assim, a sala era gigante, só que a porta era pequenininha e só tinha um vidrinho assim, mais ou menos. E aí eu lembro que por muito, muito tempo, né? O meu professor ele era muito rigoroso assim com não ficar aberto assim para ter interrupções, né? Então ele deixava a porta fechada com muita frequência. E aí eu lembro que eu fiquei no vidrinho assim olhando para ver o que que era e vi meu amigo lá, né? E deu um tchauzinho para mim, tá, beleza. Aí fiquei lá, né? E aí muito engraçado é que alguns anos depois o meu professor, eu contando essa história para ele, ele falou: "Ué, era só abrir e entrar". Só que como tava fechado, eu fiquei só no É, vidrinho, né? Acho que claro. eu comecei a entender a questão que acho que alguém falou questão de hierarquia no judô e tal. Eu já comecei a entender antes de entrar. Sim. Aí, beleza, assisti e tal. E aí o Thiago me apresentou, né, o Tomil. Aí ele já falou, a inscrição é assim, o kimono é assado, tá, beleza. Eu comecei o judô no dia 2 de outubro de 1998, 3 da tarde. Olha que Lembro bacana. claramente. Fiquei, acho que um mês e meio, 2 meses fazendo queda. Só queda, 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 queda. O treino, ele era separado até, né? Então, por exemplo, vamos dizer que da sala, acho que um cantinho ali, uns 10%, 20% da sala, era só para fazer o Kemi. E aquilo ficou assim durante muitos e muitos anos. Né? Até quando, por exemplo, eu fui me graduando, e aí eu tinha que Uhum. ajudar as pessoas a fazer o Kemi, a gente já tinha um espaço separadinho. Aí, até é bom lembrar disso que, cara, como fez diferença esses 2 meses. Porque hoje Claro. eu vejo tanto aluno, né, que entra e já quer lutar. E o verbo é esse, né, lutar. Quanto o professor também, que tipo ensina golpe na primeira aula. É, o Bom, professor estimula isso, né? e aí assim, eu lembro que quando deu um mês eu já estava de saco cheio de fazer queda. Mas era tão excitante, né, a aula, que eu falei, vou ficar aqui, né? Vai que um dia eu começo a lutar. E aí não demorou, comecei a lutar e tal, e pô, foi sensacional. Tenho amigos daquela época até hoje. É, isso é uma coisa muito característica, né? Eu falo muito isso, né? Que os amizades que a gente faz dentro do judô são para a vida, né? As amizades são eternas de fato até o final, porque é um tipo de, claro, há exceções, é lógico, mas é um tipo de amizade muito honesta, né? Porque você está doando o seu corpo para aquela pessoa, então a confiança é acima de qualquer coisa que a gente vê fora, né? Então, de Sim. fato, a amizade do judô tende a ser realmente muito, muito forte, né? Entre as pessoas que estão junto, né, no dia a dia do treino. Isso é característico mesmo do nosso meio, Pouco né? tempo atrás, eu estava conversando, acho que foi com a Valéria, que para quem não sabe era aluna também do Projeto Budô, Também faixa também preta. faixa preta, né? Eu estava conversando com ela algum tempo atrás, a Valéria é psicóloga e tal, tava trocando ideia, né? E aí eu comentei assim com ela, falei, pô, é engraçado que, tipo, na época acho que eu tava com uns 30 anos, né? Mais ou menos. E eu falei assim para ela, é engraçado que hoje, é claro que sempre tomara, né? Que eu conheça pessoas novas, mas hoje eu já tenho certeza absoluta das pessoas que vão estar na minha vida, assim, até eu morrer, Sim, né? sim, sim, E, sim. cara, acho que 75% é do judô. É E que impressionante, né? bom que também tem os outros, né? Então tem pessoal da faculdade, tem pessoal de trabalho e tal, mas são amizades, sim, muito duradouras. É incrível isso. Bom, então isso já não vai ser essa questão, mas dentro da parte técnica, da parte de fato em cima do tatame, né? Em cima mesmo. Antes, quando você iniciou, e de repente até hoje, eu não sei, você que vai ter que responder isso, qual que é a sua maior dificuldade, assim? Pode ser, inclusive, até a questão filosófica, mas que você aplica dentro do tatame,
que é o que você mais tem dificuldade, de fato, de lidar dentro do judô, do que o judô representa em aula, seja ela teórica ou prática? Tem, tem um monte de coisa, né, que tem dificuldade. Na parte prática, eu acho que é uma questão motora mesmo, né? Porque a galera aí talvez não saiba, mesmo o pessoal do Budô, porque como são mais novos, não viu como eu cheguei, né? Quem vai saber como eu cheguei, por exemplo, talvez Franklin, Sanches, né? Mas, assim, uma questão motora, eu sinto essa dificuldade, né? Eu sou meio quadradão, assim, e tal. Treinei bastante, né? Isso eu não faço modéstia, não. Treinei bastante para poder, hoje, por exemplo, aplicar, além de aplicar, ensinar, né? Ensinar corretamente os golpes e tal. Eu vejo, por exemplo, eu poderia citar vários, né? Eu não tenho a preocupação de esquecer, mas eu gostaria, por exemplo, de citar tanto o Guilherme Gomes quanto o Guilherme Esquerdo. São pessoas assim que eu vejo que tem facilidade no movimento, né? Habilidade Dá até motora, uma sim. inveja boa, né, de falar esse desgraça. O cara treina, sei lá, 10% e executa, né? Que bom, né? E além disso, eles usam para o bem, né? Usam com eficácia. Então já outras pessoas, por exemplo, têm que ralar. Então, assim, essa questão motora, eu tenho nítida certeza que eu demoro mais para o meu corpo fazer do que outras pessoas, né? Na Uhum. questão, por exemplo, de assimilar, eu acho que, ok. Agora, tem uma outra coisa que é disparado, e aí talvez seja por isso que quando eu dei aula, eu sempre preferi que fossem crianças, né? Que você já deve estar até imaginando, né? Que eu Já. não, tá. Eu não sou um exemplo de paciência, né? Então, Não era. oi? Não era. Então as pessoas vão mudando, né? Sim. Que Mas eu bom, acho né? assim, que bom. Eu estava conversando com o George e ele me falou, cara, a gente é assim porque a gente ralou tanto para conseguir. Eu acho que o George tem um pensamento bem parecido com o meu, assim, até na questão prática, né? A gente ralou tanto para conseguir chegar, assim, alguns golpes com um pouquinho de excelência, que quando a gente vê, por exemplo, alguém fazendo de qualquer jeito, a gente fica, não é nem triste, eu fico puto mesmo. Eu fico triste de ver que a pessoa está desperdiçando o tempo dela, o tempo do outro, né? O tempo no geral. E aí eu não costumava ter muita paciência, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de dar aula, assim, foi característico, foi decisivo que tinha que ser criança, porque eu sempre gostei de criança e eu sempre tive na minha cabeça que não importasse o que a criança fizesse, não dava para eu, sei lá, às vezes uma bronca no adulto, pô, quando é numa criança a mesma bronca é 20 vezes, né? Então eu foquei que fosse criança para eu treinar essa paciência. Uhum. E, modéstia à parte, eu fui bem, né? Fui bem nessas aulas e tal. Aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo, né? Então, assim, tiveram algumas pessoas que foram cruciais para eu aprender a olhar para o outro e identificar. Pô, o cara tem uma dificuldade que eu não tenho, assim como eu tenho uma que ele não tem. Sim. E aí, com isso, eu acho que eu acho que assim, desde que eu graduei terceiro Dan, já foi uma mudança bem positiva, né? Bem boa. Uhum. Antes eu era mais carrancudo. Mas você sabe que isso é uma coisa muito importante, né? Que a graduação ficou, no geral, muito. Ela perdeu essa característica que deveria ser passada por todos os professores aos seus alunos, que é justamente isso que você falou, essa diferença, né? Pessoal de uma graduação para outra, né? Hoje a gente vê muitas pessoas se graduando, subindo e não mudando nada essencialmente, né? Não tem diferença nem técnica e nem de questão de posicionamento, né, de atitude. E está só querendo se graduar mais. E é nítido, de fato, essa evolução, né, de primeiro para segundo para terceiro e agora já pegando o quarto. Quer dizer, é outra pessoa completamente diferente com o judô mais assimilado, né? E a gente claramente vê isso, né? Infelizmente, não é uma coisa muito comum, né, no meio, a não ser ficar querendo graduar, mas graduar para quê? Né? Qual que é o sentido da graduação, a não ser uma evolução pessoal, né? Eu acho uma falta de honestidade a pessoa ficar graduando a esmo, né? Sim. Eu lembro claramente assim que
tem o professor Previato, né, o Sensei Previato, ele é o, se eu não me engano, né, ele é o primeiro faixa preta do meu Sensei Tomil, né, do meu primeiro Sensei. E eu lembro claramente, assim, quando eu fiz exame para Sandan e passei, aliás, graças a uma pessoa que eu também morria de ódio, mas graças a ela que eu passei, eu lembro claramente que eu fui lá na academia dele para ele entregar a faixa para mim, que era um Uma hábito, tradição, né? Uhum. uma tradição. E aí ele entregou para mim e ele me parabenizou muito, assim, muito. Ele deixou muito claro que eu merecia estar naquele lugar. Aí eu fiquei contente, tá, beleza, a vida seguiu. Aí, algum tempo depois, um outro colega meu também se graduou em Sandan, e aí o Previato, nos discursos dele, ele falou assim, o mais interessante, ou inversamente proporcional, mais triste, né? É você merecer aquilo. Então, por exemplo, quando você se graduou, você, tomara que você escute parabéns, que legal, não sei o quê, ao invés de você escutar, mas já? Pois é. E tem muita gente que eu vejo graduando e eu penso comigo, mas já? E por quê, né? Aí, então, aí eu não sei, porque eu também não tô lá, né? Às vezes, por exemplo, a gente vê assim, sei lá, num cenário sem corona, a gente vê uma pessoa fora da nossa academia, né, em eventos, sei lá, vamos dizer, de 10 a 20 vezes no ano, né? Se for uma pessoa muito frequente em curso tal, não vai dar 40 vezes no ano. Pô, quantos Uhum. treinos tem no ano? Eu não sei como é a pessoa lá. Mas o que a gente vê das pessoas, às vezes a gente pensa, mas já? Né? E Sim. isso é um dos maiores medos que eu tenho, de graduar e não ser merecedor daquilo. Então, até teve uma vez que eu estava num exame de graduação, né? E aí o professor Dante ia me colocar numa banca. Eu falei para ele, ó, eu vou fazer besteira se eu for naquela bancaria. Ali eu não tenho condição, não. Eu tenho condição aqui nos que estão chegando primeiro, né? Aí fez uma cara assim, tá, beleza, passou. Aí eu comentei isso com um colega do Budô. Aí ele falou assim, mas por quê? Mas você não sabe fazer o katamê? Aí o cara, tem dois fatores, né? Primeiro é que, assim, eu sei fazer. Agora, avaliar, eu não sei se eu estou nessa condição ainda. E tem um outro fator muito importante, que é o seguinte. O meu primeiro exame de faixa foi para preta. Então, assim, quando eu era Dangai, eu não fiz exame de faixa. Nenhum. Lá atrás, eu pensava assim, poxa, mas será que eu mereço? Será que eu não mereço? Porque meu professor passou, mas ele não viu você fazer o Sotogari, essas coisas e tal. Sim, sim, E sim. aí, muito tempo depois, conversando até com o Previato mesmo, ele falou assim, olha, Marcos, tem uma coisa que eu tenho certeza, é que se você não merecesse, o Tomil não ia te passar. Então, Sim. assim, aí eu fiquei mais tranquilo e tal. Então, o que eu pensei foi assim, para eu ter a condição de avaliar, eu entendo que eu ainda tenho que estudar bastante. Eu não vou fazer injustiça de só porque eu sou segundo, terceiro dan, cometer uma besteira lá e dar uma nota errada pro cara. Eu não tenho essa capacidade. Tem muita gente que vai lá e sai dando nota, né? Então, a gente tem várias e várias histórias assim, né? Eu tenho bilhões, né, de que eu já presenciei. E também já passei por uma coisa assim de falar, não, 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 aqui eu não quero ficar. E nesta mesma, só para ficar registrado, né? Nessa mesma que eu falei que não, eu estava indo para uma mesa de tatame no Catar e indo para a mesa de Campeonato Paulista, só para a gente ver, né? Indo para a mesa, um dos avaliadores chegou para mim e falou: professor, qual que é a sequência mesmo? Eu falei: como assim? Qual é a sequência mesmo do tatame no Catar? Eu falei: peraí, você vai avaliar o Campeonato Paulista e não sabe qual é a sequência, você volta lá e fala para o professor Dante que você não tem capacidade. Não, não, eu sei sim, eu só não lembro a sequência. E o cara tava lá, quer dizer, por status, por ego, e de fato, né, a gente é muito ruim, né, depender do próprio bom senso, né, e as pessoas às vezes não têm e acaba de fato prejudicando outras, né, mas infelizmente a gente passa por isso, né, e depende muito do grupo, né, que tá por trás para ensinar de uma maneira mais coerente esse tipo de coisa, né, mas e me conta uma coisa, assim, saindo ou fazendo a conexão entre judô e vida, de uma forma geral, assim, o que você percebe? Claro que você já faz há bastante tempo o judô, mas se é que é perceptível, o que você percebe que mais você mudou, assim, da sua questão pessoal mesmo,
em relação à sua vida, quando você começou a praticar judô, quando você, de fato, ingressou no Budô e ficou lá, e está lá até hoje? Ah, e isso eu não. Bom, acho que são várias coisinhas, né? Mas se tivesse assim o mais importante, eu não sei, porque quando eu comecei judô, é aquilo que eu te falei, eu só estudava e assistia TV. Então, por exemplo, eu não tinha desafios, né? Uhum. Eu não tinha quedas, né? Eu não tinha, por exemplo, pô, a namorada largou, ou então, pô, perdeu o jogo de futebol, até porque eu nunca fui bom de futebol, mas, tipo, eu não tinha grandes desafios assim para saber o que eu tenho hoje, por exemplo. Hoje eu sei que no judô é assim, no judô e na vida por causa do judô, né? Eu acho que não tem uma tarefa que seja impossível. Ela pode não ser realizada, né? Mas é plenamente possível que eu entenda exatamente todas as partes da tarefa e ou delegue ou então diga, olha, não vale a pena fazer isso. Mas assim, uma coisa que é vinculada, né, do judô com a vida é que assim, eu não gosto de desistir. Eu acho isso horrível, né? Sim. Além disso, assim, já tivemos várias quedas aí, né? Então, tanto questão financeira, emocional, afetiva, né? E vamos ter E mais, aí, né? então. E aí, algumas vezes eu tive a noção, né, de falar assim, pô, eu sou judoca, pô, não Uhum. posso ficar deitado e chorando. E outras vezes foi no automático, né? Mas eu acho que se for para traçar uma ligação, é a questão da perseverança, é a questão de caiu, levanta e vambora. Né? Não tem. Sim. Às vezes, aqui no trabalho, por exemplo, eu lido com vários segmentos. Né? Então, às vezes, está tudo maravilhoso, assim, está tudo tranquilo. Pá! Ou vem uma lei nova, ou vem um cliente com problema astronômico. Cara, são coisas assim que se fala, puta, e agora, não sei o quê. Aí, assim, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, é aquilo. Para, toma um ar, respira, analisa toda a situação. Ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Então, ó, aconteceu assim, ou eu errei aqui, ou qual que seja a situação, e fala, ó, a solução é essa. Né? E aí, é o mesmo no judô, né? Então, você tá lá treinando. Ah, quebrei a perna. Tá bom, então você tem talvez uma cirurgia, um gesso, você tem uma fisioterapia, aí você depois tem uma, junto com a fisioterapia, uma musculação, né, para você voltar, aí depois você tem uma questão gradativa e volta à prática, acabou. Né? Não é. Eu acho que nada é, como é que eu vou dizer, interrompe assim para É sempre, o né? fim, né? É o fim. É, É, mas é difícil mesmo, né? Porque quando tem menos tempo dentro da modalidade, dentro do grupo, é um pouco mais fácil de fato, né? De você perceber alguma mudança. Agora, quando tá já há muito tempo, você confunde, né? O que que seria pessoal, o que que seria aquisição pelo grupo, pelo judô. É, mas é muito importante, né? Fazer essa ligação e conexão, né? Entre as coisas. Isso é um exercício muito bacana, né? Para entender a potência que é e as benesses, né, que o judô traz para a gente, quanto grupo ou quanto modalidade, né? E dentro do judô, assim, antes de começar, de fazer uma ponte mais específica e até você falar sobre as coisas que de repente são dúvidas comuns, né, da sua área específica, dentro do judô, assim, se é que você tem e se você tiver, qual que é o seu maior objetivo? cara, Pode ter mudado já, né, depois de algum tempo, não já sei, talvez mudou, mude. mudou Sim, várias vezes, né? Quando eu sim, sim, comecei, o meu natural, né? objetivo era ser o meu professor. O meu Sim, objetivo era ser ele, sim, literalmente. sim, sim, Né? sim. Mas tinha várias questões aí que não ia rolar. Aí também depois eu pensei, pô, eu quero ser faixa preta. Aí depois eu pensei, eu quero ser professor, né? Então, quando eu tava, quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, eu comecei a trabalhar para juntar dinheiro para pagar a faculdade de educação física. Eu não queria ser contador, né? Aí, só que aí depois, aí a gente vai amadurecendo, né? E bem na época assim que era crucial para mim, era tipo o que eu já estava fazendo, foi assim, no mesmo período, né? Mesmo dia. É o que eu já fazia era mudar para a educação física e eu estava com 18 anos, então tinha um alistamento, né? E eu, em algum momento, quis ser militar.
Só que aí, quando eu fui me alistar, algumas semanas antes, saiu uma notícia no jornal de que o pessoal estava sendo liberado do Exército, porque o Exército estava sem dinheiro para alimentação, né, para o almoço. Né? Não que eu seja um guloso, mas isso foi determinante para mim. Pô, se os caras não têm dinheiro para almoçar, o que eu vou fazer lá, cara? Pô, e Passa aí depois. fome? Ué, Então, aí eu conversei, de repente eu tivesse um porte atlético agora, né? né? Aí eu conversei com alguns amigos e, assim, foi unânime. Todos falaram, que exército, que sai disso aí, meu, vai trabalhar, pô, isso aí não é vida, não. É claro que é vida, tal, tem muitas pessoas aí que seguiram carreira. Mas aí eu já não achei interessante por várias outras coisas também. E também que, acho que financeiramente, eu acho que ia ser prejudicial para mim ficar um ano fora da minha casa. Aí eu fiquei, contabilidade e educação física. E eu fiquei algum tempo nessa dúvida, né? E foi um tempo até que eu não estudei nada. E aí, Uhum. por exemplo, acho que passou entre eu acabar o ensino médio e eu fazer o técnico, acho que foi uns 3 anos assim, só trabalhando, não juntando, porque eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, só gastando dinheiro e pensando o que eu ia fazer. Só que quando eu tomei a decisão, é assim, a única coisa que eu sabia um pouco era judô, então eu não tinha a menor noção de musculação, futebol, de nada, né? Não sabia nem nadar ainda. E do outro lado, assim, eu tinha um emprego já há algum tempo, já tinha experiência, já tinha o meu patrão na época, né, o Zé Roberto, é um cara sensacional que me ensinou várias coisas. Aí, no que eu fiz a inscrição no curso, ali na inscrição, assim, eu fui, né, até o colégio e ali eu já sabia que eu queria ser contador. E Uhum. aí, desde 2009, né, que foi quando eu tirei meu registro, até hoje, só fiz isso, profissionalmente, né? Sim. Então, mas qual o seu objetivo no judô? Ah, no judô. Então, era ser faixa preta, depois era ser professor, e aí, depois que eu me tornei faixa preta, aí eu fui estudando, 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 e aí quando, muita referência sua também, né, tipo, muito de come, muita repetição, de treino e tal, e aí depois tiveram os seminários do Kodokan e tal, então eu tenho muito certo na minha cabeça que eu quero ser um Kodansha, né, eu tenho isso muito certo. Mas eu gostaria de ser um Kodansha, assim, referência. Né? Eu gostaria verdadeiramente que uma pessoa... Ah, eu preciso saber tal coisa. Ah, chama ali o professor Marcos. Assim Uhum. como hoje, por exemplo, a gente claramente sabe, né, que se eu estiver num determinado lugar, o professor Dante é uma referência, o professor Luiz Alberto é uma referência, vários outros, né? Não vou citar para não esquecer muitos. Mas, assim, eu tenho o intuito de ser Kodansha e ser referência. Aí, Uhum. considerando o cenário atual do judô, eu acho difícil, né? Eu acho uma coisa difícil, mas é o meu objetivo. Eu estou treinando para isso. Sim, sim. É um belo objetivo, né? Ser um Kodansha referência, né? Justamente para fugir um pouco do Kodansha por conveniência, né? Que a gente tem Ah, bastante. É, partindo assim do seu dia a dia de trabalho e tudo mais, como que você acha que você aplicaria algumas ou todas, ou que seja algumas práticas e hábitos do judô dentro da sua profissão, diretamente, praticamente? putz, acho quase que totalmente. Porque tem repetição, tem estudo, né? Eu acho que não sei nem se é do judô, né? Acho que é uma função que serve tanto para o judô, para Uhum, contabilidade, para o uhum, dentista, né? Mas eu acho assim, é aquilo que eu falei no começo. Então, tem um problema, né? Então, você analisa, vê se vale a pena gastar tempo com esse problema, ou se não, ou passa para frente, ou passa para outra pessoa, fala, ó, não tenho capacidade de fazer. Ah, sim, tem que ser honesto, né? Então, isso é bem do judô, tem que ser honesto. sim. Já tiveram alguns casos, acho que não dá nem para contar, já tiveram alguns casos de clientes que falaram assim, ah, mas eu preciso fazer tal coisa. Eu falei, cara, eu não tenho capacidade de fazer isso, melhor se procurar outro camarada. E, e no judô é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, alguém chega lá, ô, Max, eu preciso treinar aqui sei lá, o Koshiki no kata. Eu falei, não, cara, não vai ser comigo. Mas por quê? Porque eu não sei. Então, acho que tem que ser honesto, né?
repetição, meu trabalho é muita repetição. Muito, absurdamente repetição. E é isso. Você vê, eu falei com o Poli, né, na outra vez, e isso também é uma marca, né? Eu até perguntei se ele criou um kata. Ele falou, sim, eu criei um kata no meu ambiente de trabalho, e é uma herança, claro, do judô, né? Porque fez na vida toda, né? E é isso, né? Repetição, uma forma criada e depois repetir, repetir para chegar à excelência, né? Pelo menos buscar a excelência, né? Eu acho que eu criei um kata também. Eu não posso mostrar porque tem informação dos clientes, né? Mas, assim, é, toda a minha rotina de trabalho, toda, de todos os clientes do ano inteiro, está em uma planilha. Então, Sim. ali eu consigo... E aí, o que que eu fiz? Eu criei fórmulas, né? Com todas as tarefas de todo mundo. Então, por exemplo, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer entre o dia 1 e o dia 5, entre o 5 e o 10, e assim por diante. E eu criei a forma de como fazer e não esquecer. Então, por Uhum. exemplo, eu tenho uma planilha que tem cada obrigação de... Assim, que tem várias obrigações que são muitas empresas, né? Então, tipo, tem todas as obrigações e eu tenho que marcar ali a data que eu fiz. E se não marca a data que eu fiz, fica tipo uns pop-up gigante assim. Então me avisa, né? Tipo, ó, Sim, não foi. É a mesma coisa, por exemplo, qual é a sequência, né? Não sim, tem a sim. condição de eu Sim, errar a sequência, né, da sim. coisa. Eu não consigo fazer maio antes de fazer abril, né? Sim. Então, rolou um catar aí na rotina. É fundamental, né? É um ensinamento para tudo, né? Impressionante, né? É que no judô é tão característico, né? O kata, o Chikoma, a repetição, que a gente às vezes esquece, né? De que a gente fez isso tanto e aplica em outro campo com tranquilidade, né? Só achar a forma, na verdade. É, eu acho que a gente já está indo para contabilidade ou a gente ainda está no judô? Vamos chegar agora. Porque eu lembrei de uma coisa aqui, né? No judô, que você falou que tem em comum, né? Eu acho que no judô, por exemplo, assim como o meu objetivo era ser uma pessoa, depois era ser professor, era ser faixa preta, tá? As coisas vão mudando, né? O meu objetivo, quando eu entendi que eu queria ser contador, eu queria ser especializado no terceiro setor, que é associação, fundação, ONGs no geral, Uhum. né? Só que no dia a dia a gente tem que atender quem aparece, né? E não Claro, lógico. que a gente quer, né? E Sim. aí, no dia a dia, tem muito mais gente que abre empresa para ganhar dinheiro do que gente que abre ONG para fazer um serviço social, né? Uhum. Então, por exemplo, o meu objetivo inicial como computador mudou drasticamente, né? Eu queria ser um computador de lançar débito e crédito em organização sem fins lucrativos. E Uhum. hoje eu vejo que eu estou muito mais para um serviço de planejamento tributário. Porque, por exemplo, tanto pelo fato de ter vários segmentos, então são várias leis para atender, quanto pelo fato de que, assim, vou dizer para você, não posso dizer 100% porque eu sei de um caso que não aconteceu, mas quase 100% das pessoas, a primeira pergunta, antes mesmo de perguntar o honorário, a primeira pergunta, como é que eu pago pouco imposto? Todo, todo mundo, né? Todo mundo. Então, assim, a A gente vive preocupação num país dos impostos, né? é, a preocupação é assim, eu quero não pagar imposto. Bom, não pagar não dá. Então eu quero Não dá. pagar muito pouco. Tá, dá. E aí, assim, meu trabalho, por exemplo, é estudar todas as possibilidades e apresentar para o cliente dentro da legalidade, né? Falar, ó, então, Uhum. aqui, ó, dentro da lei, você pode exercer sua profissão. Se você optar por esse aqui, vai gastar menos do que optar por esse aqui. E aí, nisso, eu tenho que... Isso aí, eu acho que também é um pouco do judô, né? Pelo menos na minha situação, né? Eu tenho que, por exemplo, a pessoa me fala atividade, eu tenho que saber o que vai impactar na contabilidade, no fiscal, numa folha de pagamento, em benefícios fiscais, tudo isso. E no judô, eu vejo que, por exemplo, hoje eu não tenho a condição, por exemplo, de, se tiver 3, 5, 10 pessoas precisando de coisas diferentes, eu escolher, né? Então, assim, Uhum. eu não treinei 20 anos para não ajudar ninguém, né? Então, Sim. naturalmente, as pessoas imaginam que você sabe, né? Sim. Mas até ficam surpresas quando eu falo assim, olha, deixa eu ir lá perguntar para você, porque isso eu não sei, né? Mas eu acho que, assim, Eu também, claramente, também posso não saber, né? então.
Também pode acontecer isso. Sim, sim. Mas, assim, tanto no trabalho quanto no judô, eu acho que essa visão global, não digo de ser excelente, mas pelo menos de dar alguma orientação, eu acho que isso é fundamental. Sim, sim. Não, sem dúvida nenhuma, né? Porque até Pelo para menos ganhar de não deixar credibilidade. o cara às cegas, né? Isso cria credibilidade, né? Claro, não tem como ser diferente. E assim, dentro da sua área, né, que tem tudo a ver com números e contabilidade e tudo mais, para quem é atleta ou sonha em ser, de repente vai assistir ou está assistindo, ou até profissional liberal, né, que é uma condição bem diferente, o que você acha a melhor estratégia, assim, alguma ideia para conseguir ter uma segurança financeira, né? Sem ter alguma coisa fixa, né, como a maioria das pessoas nesse caso, não tem. Você diz no momento atual ou na velhice? No Futuro. momento, acho que as duas coisas, né? Uma projeção que seja, né? Eu Uma acho assim, ó. construção. Eu acho que a pergunta então seria a pessoa que não tem uma garantia financeira, Sim, como sim. é que ela faz para Por se exemplo, virar? um atleta, né, que vive às vezes de bolsa atleta, que vive E de algum o patrocínio professor, né, que pontual professor que não recebe janeiro, julho, dezembro, né? também, Também né? pode ser. Ou qualquer profissional liberal, né? Que tem essas É, intempéries, né? eu também tenho isso, né? Não tenho 13º nem férias. É bem-vindo Mas ao clube. eu acho assim, ó. Eu acho que as pessoas têm que fazer uma coisa muito simples. Então, por exemplo, tem gente que tem opção, né? Então, por exemplo, tem gente que tem ali uma base familiar e tem opção de só estudar. Tem gente Uhum. que não, tem gente que tem que trabalhar para pagar o estudo e tem gente que tem que só trabalhar, nem dá para estudar, né? E aí eu acho que tem ocupações e profissões, né? Então, por exemplo, dar aula de judô, vamos traduzir o autônomo como aula de judô, acho que fica mais fácil até para o nosso público, né? Dar aula de judô é uma ocupação. Ser professor de judô é uma profissão. Então, por exemplo, às vezes a garotada, sei lá, está estudando engenharia, química, tarará, 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 mas pô, o cara já é faixa preta de judô, ele dá aula assim num grupo tal, para ter uma renda e pagar. Beleza, aí ele passou ali uns 5, 6 anos estudando, pagando e tal, aí ele se formou, ele vai para a profissão dele. Às vezes ele fez educação física, ele continua dando aula de judô, às vezes ele Uhum. muda. Aí, considerando uma pessoa, por exemplo, que não tem uma garantia, né? Não é um CLT ou não tem uma herança, eu acho que a pessoa tem que analisar o quanto ela ganha, né? Então, por exemplo, eu ganho tanto. E o quanto ela custa, né, na vida. Então, por exemplo, eu pago aluguel ou eu moro com a minha família ou eu tenho casa própria? Já é uma coisa. Água, luz, telefone, gás, balada, cinema, tudo tem que entrar, né? Entra tudo na lista. Aí faz uma lista de tudo que é necessário para você sobreviver aquele mês. E aí, então, eu tenho o que eu ganho e eu tenho o que eu custo, né? Então, por exemplo, a pessoa pode ou chegar num coeficiente, ou então, por exemplo, falar exatamente o quanto sobra e guardar. Guardar literalmente. Porque, assim, o cenário financeiro hoje no Brasil não está bom. Ponto. Uhum. Né? Então, o que a gente investia, por exemplo, em 2012, é quase o dobro do que a gente. Desculpa, o retorno do investimento em 2012 é quase o dobro do que é Sim, hoje. Então, não dá para a pessoa achar que vai colocar R$ 100 por mês da poupança e vai ter um Réveillon. Não vai. Não vai sim. acontecer. Então, a pessoa tem que analisar, fazer as coisas caberem, né? Porque assim, eu ganho 5 mil. Mas eu custo 7. Então, você tem que dar um jeito de cortar alguma coisa ou então ganhar mais dinheiro. Não tem Sim. mágica, né? Licitamente não tem mágica. Aí a pessoa faz um orçamento, né? Faz uma planilha e guarda aquele pouquinho. Às vezes, por exemplo, vamos dizer, eu ganho X, né? E eu não vou ter 13º. Pô, se a pessoa aí divide por 12, né? Então eu trabalho todo mês. 8,33% a pessoa guarda. E aí, por exemplo, janeiro, fevereiro, março. Quando chegar em dezembro, ela tem o de dezembro e ela tem mais um. Se Uhum. por exemplo, a galera que não tem, né, os professores, janeiro, julho e dezembro, aí ela tem que fazer 9 dozeavos, né? Porque Sim. o ano dela tem que caber em 9 meses. E, e sempre assim, sempre pensar lá na frente, né? Então, por exemplo, a gente não imaginava que, eu pelo menos não imaginava que ia acontecer isso, essa questão de corona. Então, por Sim. exemplo, em dezembro, a gente ouviu falar
de uns caras que estavam lá na China e ficaram em Goiânia, né, se eu não me engano. Em Goiás, não sei qual município. E ficaram lá numa quarentena, sei lá como que foi aquilo, foi uns 18 dias, uma coisa assim. Aquele dia eu não imaginei que ia chegar nessa situação. Mas, por exemplo, nas coisas assim mais rotineiras, né? Então, por exemplo, eu dou aula num colégio. Hoje eu dou aula para 20 alunos. Daqui 2 meses eu tenho 18 alunos. 2 meses depois eu tenho 16 alunos. Aí já tem que começar, porque certeza que vai cair. Aí, em contrapartida, por exemplo, eu tenho 20 alunos, agora tenho 22, agora tenho 24. Ao invés de eu gastar mais dinheiro com cinema e shopping e tal, eu faço uma reserva maior, né? E aí eu tenho uma coisa melhor lá no futuro. Pensando em velhice, depende muito, né? Então, por exemplo, quem é assalariado, né? E aí tem um salário, por exemplo, que tem imposto retido na fonte, imposto de renda, às vezes compensa fazer um cálculo se faz uma previdência privada. Quem não tem um salário assim muito alto, ter a previdência, pelo menos a pública, já é interessante, né? Porque assim, quando eu era bem novo, a situação para se aposentar no Brasil já era uma coisa que já tinha mudado umas 20 vezes a legislação. E aí, desde que comecei a trabalhar até hoje, já mudou, pelo que eu vi, umas 3 vezes também, contando com essa agora. Essa agora, eu não acho que ela é toda ruim, né? Porque essa previdência agora é uma soma do que você produz. Pensando numa questão social, é muito injusto, né? Porque quem tem muito dinheiro põe a contribuição lá e vai pegar uma bolada. Mas é um pouco assim, exatamente o que você faz por aquilo. Os caras só acabaram com a gente de colocar mais 5 anos aí nas costas, né? Mas assim, hoje, por exemplo, se você faz uma contribuição para a Previdência Pública, né, de 100 e poucos reais, significa que lá na sua velhice você vai ter um salário mínimo. Um salário mínimo é pouco? É pouco, mas eu conheço uma pancada de gente que, se não fosse isso, não teria nada. Sim. Então, é tudo uma questão de planejamento, né? Então, você tem que... Aí, eu acho que a pessoa tem que procurar uma ajuda de alguém desse meio, um contador, uma pessoa do meio financeiro, um matemático e tal, para planejar isso. Falar, quando eu tiver velho, eu quero ter tanto dinheiro. Aí a pessoa... E aí... Às vezes o que a gente faz, por exemplo, de indicar uma coisa ou outra, é porque, por exemplo, lá no seu emprego você está tendo imposto retido. Então você faz nesse plano aqui, que aí você pega de volta o imposto, né? Tudo está lá na legislação. E a galera às vezes não sabe. E às vezes é coisa assim de R$ 200 por mês, às vezes sobra muito mais. Aí, pô, é R$ 200, você põe ali, você recupera todo o imposto que foi retido. Mas é a boa e velha questão da informação, né? As pessoas não se informam, né? Vão de orelhada. O banco não quer que isso seja divulgado também, né? Claro que não. Pelo contrário, né? Quanto menos informação, melhor para ele, né? O banco quer dar empréstimo, né? Claro, com certeza. Assim, pensando nisso, né? Nessa situação toda, que as pessoas têm muita dúvida com muita coisa, né? E às vezes não é tão difícil, né? De ter uma condição melhor ou então mais segura, vamos dizer assim, e ainda passam por isso. O que você acha assim fundamental, em termos práticos e pontuais, de dicas ou de ideias para as pessoas em qualquer nível terem uma condição melhor nesse sentido, né? Alguma ideia de alguma prática, algum número ou alguma informação sua, da sua área, super simples, de fácil acesso, mas as pessoas que não têm essa facilidade de acesso não têm e acabam deixando passar. Vou dar um exemplo, né, prático, só até para te ajudar a responder. Por exemplo, a minha fisioterapeuta, né, que fazia lá faz um trabalho sensacional, e aí batendo papo com ela falou, eu pago tanto, mas por que você paga tanto se a nossa empresa é o mesmo estilo e eu pago menos? E ela falou, olha, não, mas eu não sabia, conversou contigo, e você falou, não, dá sim para chegar nesse número, e por uma coisa que a gente não sabe, né? Falta de conhecimento do contador dela, ou falta de... vamos pensar falta de conhecimento, né? Porque é uma informação que você tem,
ele também deveria ter. Então, assim, dicas que você acha que são super fáceis da sua área e as pessoas não têm acesso. Deixa eu começar pelo fundo, né? A questão da falta de conhecimento, isso ocorre muito, muito, muito mesmo, né? Eu estava tendo uma conversa com um amigo, acho que anteontem, e a gente conversando sobre imposto de renda e tal, e ele falou assim, mas dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso? Dá. Ele falou, caramba, meu. Eu falei, eu faço isso há 10 anos, né? Então, é por isso que eu sei. Então, assim, você vai estudando, 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 você vai assimilando. Às vezes, pode não ser a especialidade da pessoa. Sim. Então, por exemplo, na faculdade, a gente aprende que a minha área tem 30 profissões diferentes. Né? Ocupações, no caso, né? Contador e tem 30 lugares diferentes para você trabalhar. Tudo meio parecido, mas são 30 cargos diferentes. Então, às vezes, a pessoa só não está acostumada com aquilo. Né? E assim, todo dia tem uma lei nova. Então, e às vezes também as leis são conflitantes. Né? Então, às vezes, tem uma lei para uma coisa, mas para o outro lado não serve e tal. Então, tem que estudar. A dica primeiro, estudar. Não tem conversa. Eu estava... um tempo atrás, eu estava fazendo umas contas, porque além da graduação, tanto o CRC quanto o meu sistema de contabilidade, eles dão curso. Né? Eu fui ver quantas horas que eu fiz de curso, eu já fiz mais de 300 horas de curso. E assim, a maioria é presencial, né? O online começou agora. Mas aí quando eu fui ver, é de tudo quanto é área. Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa foca numa coisa, as outras vão passar despercebido. Então, eu acho assim, estudar, isso é fundamental. E aí, tem uma questão que eu já falei várias vezes para várias pessoas. No passado eu coloquei em blog, eu coloquei em Facebook, eu coloquei em site. Você tem que ter uma planilha de orçamento. Não interessa. E aí eu tenho alguns clientes que falam assim, Marcos, faz para mim porque isso me dá nojo. Aí eu falo, eu posso até fazer para você, mas eu sempre vou bater nessa tecla. E eu vou ser chato. Porque se você não sabe a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, eu não vou estar aí no final de semana para te impedir de gastar, né, errado, vamos dizer assim. Então, assim, tem que ter um planejamento, né, tem que pensar, né, tem que pensar em todos os problemas que pode acontecer. Né? A galera da minha área costuma ser vista assim, meio como chato, porque a gente só pensa nos problemas. Né? O pessoal fala assim, eu quero abrir uma empresa assim. Então, daqui a 18 anos pode ser que dê uma merda desse jeito. Então, assim, tem que ter planejamento. E aí, o planejamento tem que ser pelo menos de um ano. Pelo menos. Né? E para tudo. Aí também tem a questão que tem que saber fazer conta. Então, eu vejo um monte de gente, até o Poli mesmo, né? O Poli, quando eu perguntei para ele por que ele escolheu o odonto, ele falou porque tem pouca matemática no curso. Mas, assim, tem que saber fazer conta, cara. Uma questão básica, né? Em 2007, mais ou menos, eu tava indo lá para Itapecerica, que eu tava ouvindo rádio, e aí saiu eu não sei se foi do censo, não sei do que foi, mas saiu um resultado de que menos de 15% do Brasil domina as 4 operações básicas de matemática, que é mais, menos, dividir e multiplicar, né? Cara... Mas você sabe que isso é uma coisa maluca? Sem palavra para isso. Assim, aí são várias questões, né? Eu acho que uma das questões que eu vejo muito claras no próprio ensino fundamental e médio, né? Ensino médio e fundamental, o tipo de abordagem que se dá, que está totalmente ultrapassada e ficam discutindo a reforma curricular, mas, por exemplo, a gente não tem no ensino fundamental e ensino médio aula de finança básica, aula de direito básico, coisa que a gente vai usar no dia a dia para sempre, né? E fica uma coisa totalmente engessada. Isso desestimula, inclusive, ao adolescente, né? Ele não quer lá fazer aquele monte de coisa se ele não vê sentido, né? Ao passo se tivesse direito do consumidor no ensino fundamental e médio, finança aplicada, juros, quanto vai render, sabe, coisas básicas que você vai usar a vida inteira, certamente estimularia mais os mais novos e eles teriam uma condição melhor, né? Mas não é feito isso, né? E com certeza já ajudaria muito, né, nessa resolução desse problema enorme, né? Eu acho que é muito a questão e não é de hoje, né? Claro. A questão de
estudar para passar, Ah, né? sim. Ah, eu estudo para passar, né? Então, por exemplo, é, a média é 5. O cara tirou 4,5 e vai lá, Vai chora e leva estourar. bombom, as coisas do professor para passar, né? Então, Pois é. assim, quando eu era novo, quando eu era criança, eu detestava matemática, né? Eu repetia a sétima série por causa de matemática. Na época eu achava que era por causa do professor, né? Mas depois eu descobri que foi por causa da matemática mesmo. Sim. E eu me lembro que, assim, eu repeti porque eu estudava no SESI, que a escola era excelente. Aí o SESI só tinha, pelo menos na unidade que eu estudei, até a oitava série, né, na época. E aí depois eu tive que fazer o segundo colegial, né, que se chamava, ensino médio hoje, numa escola pública. E assim, a matéria que eu estudei no ensino médio eu já tinha tido no SESI. Então, assim, eu reprovei naquela sétima série porque os caras tinham um nível de cobrança altíssimo e o negócio funcionava. Pô, eu me lembro, assim, das aulas de história, de geografia da minha sétima série. Né? Eu me lembro Sim. da aula, literalmente. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente não é de hoje, né? A gente está num sistema de empurra, né? Tipo, vamos fazer o cara passar para se livrar dele. Aí, aliado a isso, ainda veio a questão também tecnológica, né? Que eu acho que essa geração é muito dependente de algumas tecnologias, né? Então, por exemplo, sei lá, tipo, acho que até para fazer conta mesmo. Então, às Uhum. vezes, eu vejo assim, sei lá, tipo, a pessoa vai comprar alguma coisa e fala, nossa, mas deu tudo isso? Ah, mas você pegou um de 30, um de 40, um de 50, você queria que desse quanto? Né? Tem que estar caro. Né? Ah, mas e aí quanto que é mais caro, quanto que é mais barato? Eu acho que se a escola fosse um pouco melhor, eu acho que as pessoas teriam mais dinheiro sobrando. Né? Então, A mas questão que você falou de, a questão que você falou de aula financeira, eu honestamente acho que tem um peso igual ou dependendo do cenário, talvez até maior do que, por exemplo, equação de segundo grau, trigonometria, essas coisas. Eu acho que é questão prática. Né? Eu maior sem vejo, dúvida. Maior eu sem vejo dúvida. por mim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, o judô eu comecei porque eu não tinha nada a fazer, mas trabalhar é porque eu tinha que ajudar em casa. Então, Uhum. por exemplo, beleza, eu sou bom pra caramba em matemática e só dou despesa. Tem que ter um trabalho, tem que ter uma renda. Então, às Sim. vezes, por exemplo, ensinar coisas mais efetivas, né? É tipo dividir, né, o Então, tempo. mas é justamente isso, né? Como isso se perdeu, perdeu-se o tesão pelo aprender, né? Porque você não vê mais conexão, e aí você de fato não tem mais vontade, né? Em qualquer área, né? Como uma leitura, seja lá o que for. Enquanto isso não for resgatado, cada vez mais vão se formar para passar de ano, porque não vê conexão, você não vê sentido, e você faz por fazer, quer dizer, perde-se completamente a essência da educação, né? Ainda mais no ensino médio fundamental, onde a educação deveria servir para formar gente, né? Não para formar gente, não para passar no vestibular, né? Mas infelizmente É, estamos nesse momento. Marcos, a gente vai perder o tempo aí, não podemos vacilar para não para poder salvar. E já está dando quase uma hora. vixe, E então, algumas coisas que eu ia perguntar não vai acontecer, pelo menos neste bate-papo, acontecerão parte nos 2. outros. Vamos fazer. De qualquer maneira, para terminar esse papo, de como eu fiz com os outros, você tem aí uns 3 minutos para dar uma mensagem geral para a galera do judô, ou do projeto Budô, do grupo que você faz parte, e quem está assistindo, que vai assistir, à vontade para dar suas considerações desse bate-papo e do que significa todo esse meio que você vive. Quando estiver chegando perto, você me interrompe aí, porque sabe que Tá, então você tem muito, né? 4 minutos. Boa. Eu acho que é meu recado, né? Nem se é judô, se é contabilidade. Eu acho que assim, acho que as pessoas têm que sempre planejar o que for fazer, né? Sempre. Então, desde, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu vou me candidatar a uma vaga, eu vou treinar uma atividade, num judô, um jiu-jitsu, um karatê, sei lá. Sempre se planejar, né? Porque fazer as coisas assim. Eu falei isso recentemente num treino que estava rolando uns machucados, né? Eu falei, não pode ser a qualquer custo. Né? E aí eu acho que também na profissão não pode ser a qualquer custo.
Então, por exemplo, eu tive uma sorte muito grande, né? Muito grande, de ter um excelente patrão, de ter amigos de, de profissão, né, que me ajudaram e tal. Eu tive uma sorte muito grande de que a minha ocupação virou a minha profissão, né? Uhum. Porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, foi a qualquer custo, porque eu precisava de um emprego para ter dinheiro, né? E aí quem me deu esse emprego foi o pai de um amigo meu do judô também. E aí, acho que, graças a Deus, né, que deu certo e eu segui nessa profissão. Mas não pode ser a qualquer custo. Eu acho que tem momentos, por exemplo, em que você tem uma necessidade e aí, por exemplo, eu preciso fazer esse trabalho aqui para alcançar esse objetivo. Ok, mas assim que possível, né, isso respeitando, lógico, né? Você é casado, você tem filho, você tem aluguel. Não dá para dar a louca aí, mudar de profissão sem ter o recurso, né? Mas assim que possível, você fazer alguma coisa que te traga prazer. Uhum. Porque se tem uma coisa que é ruim, é você ficar naquele trabalho, né, que você não gosta só por causa de Esperando um o dia salário. acabar, né? Só esperando acabar. É só por causa de um salário que às vezes nem te dá o retorno que você precisa, né? Então eu acho assim, eu acho que planeja, né? Já divide a sua vida agora. Se for, por exemplo, os mais novos, já pensa agora, pô, eu tô prestando vestibular para quê? Para tal coisa, beleza. Os próximos 5 anos da minha vida, 4 ou 5, né? Na faculdade, vai ser estudando, ponto. E aí eu vou complementar a renda, não vou, meus pais têm condição, não tem, tá beleza. E depois disso, né? Quando é que eu vou começar a trabalhar na área? Então eu vou estagiar, não vou, então, não vou, né? Acho que nem é uma condição, porque sei lá, eu acho que o estágio na legislação do Brasil é muito desvalorizado. Só que, Totalmente. cara, o conteúdo que o cara pega, É. hoje mesmo, esse colega que me deu o primeiro emprego, ele falou assim, Marcos, você tem alguém de abertura e fechamento de empresa para me indicar? Aí eu, putz, cara, para trabalhar fixo eu não conheço ninguém. Ele, então, mas eu só quero se for indicação, porque eu não quero ter que treinar um cara que vai embora, né? Eu quero um cara que vai estagiar comigo, que vai aprender, que vai ter tesão pelo trabalho, né? E Sim. aí eu acho que tem que, assim, o quanto antes você planejar, os meus próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu, graças a Deus, consegui fazer isso, né? E só tinha uma coisa aí que, bom, tinha várias, né? Mas tinha uma coisa aí que não estava no plano, mas foi muito bom, foi casar com a Sabrina. Sim. É, não fala isso para ver se não apanha. Que foi muito bom, né? Casar com a Sabrina, que também é do judô, o judô me deu tudo aí. E aí, assim, a partir do momento, por exemplo, que você vê novas situações, né? Então, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu tenho uma estabilidade, isso, aquilo, tal. Aí, sei lá, eu tô namorando pá, minha namorada Ó, engravida. bomba aí, pausa, vai dar o tempo. O Bustamante avisou, eu também estou vendo aqui. E aí, vamos ter que encerrar. Obrigado. Fica já, dá um pause aí, grava isso, na verdade, porque a gente vai continuar daí para frente, na parte 2. E eu vou sair agora para poder salvar. Obrigado. E já fica o convite aí para os próximos. Desculpa te interromper, mas senão a gente vai perder a gravação. Tá, beleza. Obrigado, Marcos. Abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. E agora, como eu faço? Encerra aí para eu poder encerrar aqui. Xizinho? É.